Estamos gravando. David, meu amigo, estava com saudade de conversar com você. Boa Também. noite. Boa Fico noite. já queria lhe agradecer demais por você ter aceitado esse convite. É o tipo de situação em que é um pretexto para a gente ficar conversando, porque a gente sempre conversa. Nesse formato é a primeira vez, mas a gente sempre teve conversas desde 2017 que a gente troca muita ideia sobre e não poderia faltar você por aqui. David, pessoal, é um meu colega lá na pós-graduação. David é professor de literatura lá em Natal, é meu colega na UFRN e a gente se conhece de lá. E a gente sempre teve muita ideia massa sobre literatura, sobre cinema. E eu convidei o David para participar desse episódio do Leitores Riscados. E, como eu lhe falei, somente mero pretexto para a gente parar um tempo e ficar conversando, porque é sempre muito bom, cara. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge. Eu que agradeço. Foi um encontro de almas muito bom, né? Com certeza. Gostos literários e gostos cinematográficos, assim, foi muito massa ter te encontrado na pós e ter criado um laço, né? Tão bom. Eu acho que nossa turma foi muito boa nesse sentido, assim, muita gente conectada e que a gente vai levando para a vida. E eu que agradeço o convite. Com certeza. E David tinha me falado, comentado antes da gente gravar sobre o livro que ele pensou em trazer para a nossa conversa. E ele falou assim, cara, é um livro curto, se você não tiver lido, leia também. Aí eu já peguei, vou ler. É um livro curtinho e fui pego na pegadinha dos livros curtos e traiçoeiros. Qual foi o livro, David, que você trouxe para gente? O livro que eu escolhi para nossa conversa foi Morte em Veneza, do escritor Thomas Mann. Massa, massa, Maravilhoso. massa, que massa. Sutil e traiçoeiro, muito traiçoeiro. A minha, a minha edição é essa aqui, eu adoro essas edições, é Abril, eu acho. E ela também vem com esse Tônio Krüger, mas a gente hoje vai comentar apenas o Morte em Veneza. Eles saíram publicados juntos, as duas novelas. Mas muito interessante, Morte em Veneza. Eu estava comentando aqui, antes de começar a gravar com o David, que esse livro, Morte em Veneza, é tipicamente o livro curto e traiçoeiro. É uma linha, a literatura tem muito disso. Se você pegar aí, por exemplo, A Morte de Ivan Illich, ou A Metamorfose de Kafka, ou o Carta ao Pai também do Kafka, são todos livros curtos, mas muito complexos, complicados, Muito muito profundo. isso, exato, muito complexo, muito profundo, muito difícil e obras-primas incríveis. Textuais demais. Assim. Se você não tiver uma base boa, uma bagagem literária, filosófica, uma noção de arte, você meio que se perde, né? Em vários desses livros. E A Morte em Veneza, ele pede um arcabouço muito forte para você, enquanto leitor. Né? Se você não tiver um arcabouço muito forte, você se perde, você não pega referências, você não saca aí a intertextualidade, né? É bem difícil a leitura mesmo, por mais que seja um livro curto, mas é uma leitura que te suga muito. Né? Sim. E eu percebi, enquanto eu estava lendo, eu li esse mês agora, esse primeira semana, o final de julho para agosto, e aí eu percebi que ele é um livro típico de obra-prima. É aquele livro que você consegue lê-lo na superfície muito bem. Ele flui assim, tranquilo, se você não se aprofundar, se você não se debruçar. E claro que você vai estar perdendo muita coisa, mas assim, ele funciona muito bem na narrativa e ele flui. É uma história relativamente tranquila em termos de eventos e ele flui tranquilo. Só que aí é que está a sacada do Thomas Mann, porque é nessas, entre muitas aspas, nessa simplicidade que ele esconde tanta coisa. David, você poderia dar um panorama do que é que se trata o Morte em Veneza para a gente? Sim, sim. É como você falou, é um livro de muitas camadas, né?
você pode atribuir muitos significados, muitos valores para a morte em Veneza. Como você diz, eu posso levar simplesmente por uma história curta. Um cara que está em uma crise existencial e artística e precisa se inspirar, está cansado e quer viajar, e como o próprio título, né, A Morte em Veneza já diz, não tem nada que vá causar surpresa, porque o título em si ele já te diz o que vai acontecer, né? A gente tem essa presença da morte, a gente sabe que algo ruim vai acontecer, e ele vai para Veneza, né, depois de uma... primeiro ele diz que vai viajar, ele precisa renovar esses ares, e o nome dele, né, é o Gustav Aschenbach, von Aschenbach. O von era esse título, né, das pessoas aristocratas da época. Então, Aschenbach, ele está ali perdido, com uma crise artística e pessoal mesmo. Ele não está conseguindo escrever. O Aschenbach, ele é escritor, né? Está também na literatura, tem um apreço imenso pela literatura e pelo valor estético. Eu acho que desde as primeiras linhas a gente já vê que o Aschenbach ele é completamente metódico, extremamente organizado, né? Anda sempre ali na linha, né? É muito, como a gente fala, apolíneo, né? O Aschenbach, depois a gente vai discutir essa questão dessas dualidades dentro da obra, mas ele é extremamente apolíneo, aquela pessoa muito regrada, metódica, do trabalho pelo trabalho, da estética pela estética. E aí ele precisa desse momento de fuga e ele acaba indo, né, para uma viagem, não dá certo, ele não se sente feliz lá numa ilha da Áustria, e aí ele parte para Veneza, onde se hospeda em um hotel, o Mito, né? E ele encontra o belo em sua essência mais pura, né? Tanto em questão sensual quanto estética mesmo, que é o Tadzio, um jovem polaco, e existem várias correntes aí, né, de leitura. Ninguém sabe se essa paixão é homoerótica, é o Aschenbach pelo Tadzio, ou se é o Aschenbach pelo belo, né? Pelo que ele quer colocar em sua obra. Porque o Aschenbach ele busca sempre essa beleza pura, né? Através da emoção. Então, o Tadzio é essa metáfora. E as coisas vão se desenrolar a partir daí, né? Sim, Dessa busca belo. Pode é falar, Jorge. interessante, é interessante porque é muito sutil, né? Como você falou, a gente não sabe aonde é que termina esse, vamos dizer assim, esse arrobo estético dele, essa inspiração, essa epifania estética dele, e onde começa uma atração física mesmo, afetivo sexual pelo a figura do Tadzio. E, cara, eu lembrei muito nessa questão da sutileza, porque, assim, coincidentemente, eu estou lendo atualmente A Montanha Mágica. Só que eu tô ainda, vamos dizer assim, na primeira metade, primeiro terço do livro. E aí, você já leu Montanha Mágica? Ainda não, Jorge, não li. Cara, tem um negócio que assim, é uma linhazinha. Não é nada de que vá. Não é algo que governe o livro, mas tem uma vírgulazinha ali que me lembrou essa questão, que é o seguinte: tem um certo momento da Montanha Mágica em que ele realmente descobrir um afeto por uma determinada personagem. E aí, os caminhos que o Thomas Mann escolhe para mostrar essa descoberta do afeto, cara, é de um nível de genialidade tão absurdo, porque ele tá ali na sutileza. E é a mesma coisa que acontece na Morte em Veneza. No momento muito preciso, muito matemático ali, que ele percebe do que é que se trata essa atração pelo Táxi. Né? Cara, E o é muito isso. É E tem incrível. muito Osman, né? Você está dizendo assim, eu percebi isso na Montanha Mágica e percebi em A Morte em Veneza. E muitos teóricos dizem, né, estudiosos do Thomas Mann, dizem que ele repete sempre as mesmas coisas, né, nos seus livros. Ele tem um estilo de composição muito própria e, por exemplo,
se ele está escrevendo sobre um artista, o artista sempre vai ser doente, sempre vai ser triste, ele vai sempre inclinar a cabeça de um jeito. Então, vários teóricos já traçaram assim todas as características das obras do Thomas Mann. E tem muito também do próprio autor, né? Porque quando a gente pensa no Thomas Mann, a gente tem diários dele, a gente tem escritos da Katia Mann, né? da esposa do Thomas Mann, e a gente consegue ver que A Morte em Veneza é completamente autobiográfica, né? Quase em sua totalidade, assim. O próprio Thomas Mann, ele acreditava nessa sinceridade intelectual. Então, o Tadzio, ele é uma metáfora dessa sinceridade intelectual. Ele é puro, ele é um adolescente, ele está iniciando ainda essa sexualidade, então a pureza ainda toma conta dele, né? E o Thomas Mann achava que o escritor ele era sempre mais sexual e intelectual do que qualquer outra pessoa, né? Nos escritos do Thomas Mann isso é bem forte, assim. Então, a gente sempre consegue ver uma questão egocêntrica muito forte, narcisística muito forte. E isso tudo está impregnado em A Morte em Veneza. A gente consegue ver várias metáforas narcisísticas, né, egocêntrica, entre a relação do Aschenbach e do Tadzio, né? O próprio, a gente falando aqui nessa questão da autobiografia, a Katia Mann, ela falou no livro dela, em alguns escritos dela, que eles foram para essa viagem mesmo, entendeu? Não sei se você já ouviu falar disso, Jorge. Cara, Eles viajaram para eu, abrir eu soube, eu soube que tinha traços autobiográficos e eu sabia também que ele, inclusive o rapaz chamava Tadeu, né? Tinha toda essa questão. Eu sei assim por cima dessa história. Os livros de cartas e diários do Thomas Mann é dificílimo de achar. Você só encontra, se muito em inglês, e olhe, é muito difícil de achar. Mas eu acho que deve ser muito incrível de você acompanhar isso aí. Tem muito disso, né? A Morte em Veneza ele foi lançado em 1912. E aí, nos escritos do Thomas Mann e da Katia, existem registros que, em 1911, eles foram fazer essa viagem junto com o irmão do Thomas Mann, né, o Heinrich. E aí, eles foram primeiro para Brione, né, ali na Ístria, que também tem no livro isso, né? Ele vai para a primeira viagem, não gosta do lugar, e o Thomas Mann também achou um lugar super aristocrata, que não queria aquilo para a vida dele, e depois foi para Veneza, né? Pro hotel de Bon, né? O hotel do banho, né? Que você tem até ali registrado no Aham. livro. E aí a Kátia lembra de tudo aquilo. E o próprio Tadeu, o Tadzio, ele se reconheceu. Não, esse aqui está sendo minhas irmãs, eu, minha mãe, e a Kátia percebeu tudo aquilo também. Né? Ele ficou encantado por um menino de 10 anos, se eu não me engano, e estava o surto de cólera em Veneza, então muita coisa aconteceu. Ele ficou sabendo, por exemplo, que o compositor Mahler tinha falecido, né? E aí por isso que quando a gente pensa no filme, o Luchino Visconti colocou no lugar do escritor um músico e a trilha sonora é o Mahler, né? Então Sim, tá tudo sim, muito ali, como é que eu posso dizer? Palimpsestos, né? Quanto mais sim. você cava, mais você vai encontrando resquícios, assim. É legal Então, porque o Visconti, até onde a gente sabe, ele tá assim para o cinema como o Thomas Mann tá para a literatura, cara. Ele é muito parecido, imensamente. são assim autores de altíssima importância para o século XX e os dois se juntam ali num filme, cara, é muito massa. É muito, muito massa mesmo. O filme eu ainda não E, assisti, mas ele tá aqui engatilhado já. Tô no hype para assistir esse filme. e você falou, Jorge, assim, eu queria saber, David, como é que esse filme surgiu, como é que esse livro surgiu na sua vida? E ele surgiu através do filme. Eu lembro que eu era adolescente e na época de alugar DVDs ainda, uma locadora de vídeo, eu estava em busca dos clássicos, assim, né? A gente sabe que nós, adolescentes estranhos, Pode crer, pode crer.
E eu estava numa loucura de consumir clássicos. E me deparei com A Morte em Veneza. E eu assisti aquilo, claro que eu não tinha maturidade suficiente para compreender tudo aquilo, mas eu acho que essa crise do adolescente, né, passando a fase adulta, essa inquietação que eu acho que é natural para todo mundo, e observar a inquietação do Aschenbach, isso casou muito na época. E eu fiquei completamente fascinado por aquilo. Né? Claro que eu não sabia que ali estava tratando do belo, que ali estava tratando de questões filosóficas, e eu não sabia as referências. Eu era um adolescente, então foi uma leitura, mesmo sendo um filme, foi uma leitura muito superficial. Né? E depois do filme, eu fiquei, preciso ler o livro, né? E fui atrás, e a primeira vez não rolou. A gente sabe que até para os próprios alemães é uma leitura extremamente difícil. Até eu estava lendo, né, essa questão das palavras muito enfeitadas do Thomas Mann é justamente para causar uma certa ironia no leitor, uma certa artificialidade, criticar, né, através da linguagem. E realmente, quando você pega o livro A Morte em Veneza, eu lembro que eu tinha colocado assim, eu acho que até fiz nesse aqui também, né? Risquei o livro, literalmente, mas você vê várias palavras que não estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, são extremamente difíceis, você tem que recorrer, sim, a um dicionário, até para um leitor mais experiente, ele é um livro difícil, né? E aí, Jorge, foi quando eu li A Morte em Veneza, tentei ler, não consegui, depois voltei e fiquei ainda mais abismado com a leitura. Existem algumas diferenças, né, do livro para o filme. Não sei se você sabe, você disse que não assistiu o filme, mas é como Não, eu falei, não vi o filme tem ainda. que, tem que ver, tem que ver. Hoje eu revi outra vez. Ah. Eu até coloquei, isso parece uma pintura impressionista mesmo. É Foi, inacreditável. eu vi, você colocou no Instagram, foi muito massa. Até o pôster, cara, eu fico pirado nesses posters, muito massa mesmo. Eu achei que foi em DVD, agora ele tá em Blu-ray, né? A Morte em Veneza. É lindo mesmo. A imagem tá maravilhosa. Essa imagem dele com a maquiagem, cara, é muito. Cara, esse foi pra mim, assim, foi um É dos muito trechos que mais eu achei mais incrível. colorido. Eu me senti muito. E eu acho que agora, depois dos 30, eu estou encarando muito mais essa questão da velhice, né? A gente já tá. Eu estou com 33 anos, claro que eu não estou na meia idade ainda, mas eu estou vendo que o tempo está passando e você, cada vez que vai sentir o tempo passar, né? Que você sente o tempo passar, você vê muito, você sente muito também a dor do Ashman, né? Aquele amor proibido, aquele amor fora das convenções sociais, doentio, porque se a gente for ligar, é uma patologia, né? A questão da pedofilia é uma patologia. Então, é muito doloroso essa não aceitação do envelhecimento. Eu acho que até no livro é bem explícito isso, né? Quando ele está desembarcando ali em Veneza e ele vê um senhor todo maquiado, com uma prótese dentária, junto de outros jovens, só que não se aguentava, bebeu demais, não aguentava, o corpo não aguentava. E ele olhou aquilo com tanto desprezo e depois, ironicamente, a vida o coloca na mesma posição. Na mesma situação, é verdade. E isso por si só é um dos dramas mais centrais assim do texto, né? É tipo, é a relação trágica dele com o tempo, ó. Chegou 50 anos, 50 anos, se eu não me engano, ele tem. E aí você tá aqui naquele. Cara, é muito incrível, porque se você falou, eu tive contato com a obra quando eu era adolescente. Eu imagino para um adolescente que é uma pessoa por natureza extremamente sensível, tipo, você se deparar com alguém que é, primeiro, assim, o cara, primeiro que ele é um escritor, então ele tem aquela, para mim, pelo menos, ele tem a referência perfeita do que é um intelectual. E tipo assim, se você está procurando aquilo, por exemplo, você fala, ó, eu estava procurando os clássicos. Então tem uma relação ali imediata com o cara
e, ao mesmo tempo, essa identificação agora. Então, tipo, esse arco de tempo, isso é rico demais, cara. Eu acho que esse é um livro que tem que ser sempre relido, porque ele sempre vai ter, né? É claro que é bem clichê dizer isso, mas eu acho que essa questão sensorial ela é extremamente importante para a leitura desse livro, né? Vai mudar muito. Alguns vão achar essa relação doentia, o cara é um pedófilo, não vou ler nem isso. Tipo, o outro vai olhar uma questão realmente voltada para o estético, o outro vai enxergar mais um romance gay, o outro vai, né, pensar nessa questão do tempo, a questão da mitologia. Enfim, é um livro que da psicanálise, o próprio Thomas Mann coloca aqui, antes da psicanálise propriamente dita, né, surgir, o cara já traz Verdade. elementos analíticos fortíssimos, assim, elementos freudianos que dão artigos e mais artigos, né? Eros, Thanatos, Sim, enfim, você essa, tem essa, muitas narrativas aí dentro de uma só. sim, essa variedade de camadas é, tipo, um dos grandes aspectos desse livro é essa variedade, assim, é tipo, de leituras, como você falou. E eu fiquei pensando assim, cara, é tipicamente o livro que alguém de gênio, de genialidade, dá de presente, assim, para. Porque, assim, você pode, sem sombra de dúvida, ficar lendo esse livro, sei lá, uma vez por ano, pro resto da sua vida, e ele sempre vai ser incrível. Ele sempre vai ser incrível. É verdade. E quanto mais experiência você vai ter de leitura, mais você vai achar coisas. Se você, por exemplo, tiver lendo A Morte em Veneza sob um viés histórico, você vai ver a história da Alemanha todinha aqui. Você vai ver a questão da migração, você vai ver a questão da miscigenação, porque o próprio Thomas Mann, quando escreve, é outro traço autobiográfico. O Thomas Mann, não sei se você sabe, ele tem uma mãe brasileira, né? Então, é uma coisa que chega a ser como um choque. Assim, como assim? Né? Porque um cara extremamente rebuscado, essa quebra de estereótipos, mas ele coloca isso, né? A mãe brasileira e o pai um aristocrata alemão. Isso é muito Então, curioso. É o muito assim. Aschenbach também, quando ele vai descrever o Aschenbach, ele diz, Sim, né? Que o pai era um filho de um aristocrata, tal, e a mãe era agitada, né? Então ele coloca isso dentro da sim. narrativa. E Essa eu gosto que ele fala assim que isso meio que determina a natureza dele, né? Vamos dizer assim, um sangue, no caso do Thomas Mann, um sangue brasileiro e um sangue europeu, e aquilo ali ferve nele e se torna aquilo, que ele é ao mesmo tempo um cara voltado para a erudição, mas também é um cara com sangue quente, vamos dizer assim, alguma coisa mais humana, mais pé no chão, né? E eu acho que tanto o Thomas Mann quanto o Aschenbach, eles se reprimiram muito, né? Porque o Thomas Mann era gay, né? Na realidade, ele era gay, casado, teve 6 filhos, salvo engano, Jorge. Mas mesmo assim, lutava contra essa sexualidade. Chegou a fazer hipnose para Se eu ver não me se. engano, ele tem uma figura muito curiosa aí na biografia do Thomas Mann, que é um cara que me chama muita atenção, que é o filho dele, o Klaus, que era um cara que eu não conheço a história a fundo, mas até onde eu sei, ele também era homossexual, ele também era gay, e aí ele teve um conflito fortíssimo com o pai. Eu não sei, eu não vou lhe dizer como foi, porque eu realmente não entendo essa parte da biografia dele, eu não tive essa leitura, mas eu sei que ele, tipo assim, enquanto alguém, como você falou, que assim como o Aschenbach reprimiu muita coisa, talvez isso tenha desaguado até mesmo no filho dele, que também era gay, também passou por um drama parecido, também era escritor. Então, tipo, é uma figura muito importante para esse ponto especificamente na biografia dele. Porque, assim, a gente está vendo, tanto no Thomas Mann quanto em Aschenbach, ali a dissolução dessa falsa burguesia, né, europeia, que tinham aquela vida cheia de personas, de máscaras, e aí como é que alguém vai assumir uma sexualidade naquela época, ainda mais sendo de família nobre, né, ligada à erudição, um literato. Então, né, sublima-se isso.
né? E foi o que aconteceu com Aschenbach também. O nosso personagem, ele é completamente sublimado. Ele casa, ele tem uma filha que aparece bem rapidamente lá no romance, né? É viúvo, mas a gente sabe que no fundo ele tá tentando reprimir a sexualidade dele. Ele é completamente frio, ele foge dessas passionalidades da vida. Então tem muita coisa dos dois, né? Do Thomas Mann dentro da Morte em Veneza, assim. E, e até por essa questão do cara ter feito a viagem com a esposa e ter, né, vivido toda essa situação, a gente... porque foi muito impactante depois saber disso. Né? Porque a Sim, gente sim. nunca quer pegar esses traços biográficos, autobiográficos, mas quando a gente se dá conta que aquele livro foi... E a própria esposa do Thomas Mann disse, aconteceu tudo isso, velho. É bem chocante. Assim. É uma E é coisa puramente... muito. Você realmente é chocante. E você falou um ponto que eu acho muito interessante também, que é a ideia da máscara. E aí a gente volta para a ideia lá do momento em que ele assim, ele meio que abraça aquele momento dele, de momento reflexivo por um lado, por outro lado, assim, em crise, né? E aí ele abraça aquilo, vai no. É uma cena incrível, cara, é perfeito. Vai no cabeleireiro, né? Aí ele tem toda uma questão de ajeitar o cabelo, colocar uma maquiagem para parecer mais jovem, para ficar Eu lá acho que admirando o Tadson, né? eu acho que aquilo ali ele já chutou o balde. Essa partezinha quase no final do livro, ele já sabe, ele já assumiu o risco, né, do sacrifício, e ele já, né, que por exemplo, ele começa a perceber que está acontecendo alguma coisa errada em Veneza, ele tem aquele medo de que ele já está em um território estrangeiro, ele já está saindo do controle dele, né, porque ele sempre foi muito podado nesse aspecto, então ele está completamente apaixonado, arrebatado pelo Tadzio, ele está sempre tentando fugir dessas experiências interiores, que eu acho que são fortíssimas, né? Os próprios sonhos que ele tem, as visões que ele tem, tem uma teórica que chama dos mensageiros da morte, que são vários personagens em que vem para mostrá-lo algo feio, algo caótico, como o velho do barco, como o primeiro personagem do cemitério, quando ele tem aquele ímpeto de viajar, e é Cara, aquilo é incrível. muito onírico. É, Aquilo o é muito músico do bizarro. hotel, né, o músico do hotel também seria um. O cara da gôndola, que mais parece um caixão quando ele entra, e quando o cara fala assim, você pagará, né? Eu não vou pagar. Quanto é essa viagem, cara? Você pagará. Você pagará. Então, são muitos prenúncios, né? Sempre tá te dando pistas ali, tá dando pistas pro leitor e pro próprio Ashba que alguma coisa ruim vai acontecer. Né? É Quando um, ele é entra um, no tecido igual de um caixão, quando ele vê a velhice, vê o caos que está tomando conta de Veneza, as pessoas morrendo, a cidade fedendo, o siroco que não sai, né? Aquele ar africano, né? Que vem para a Europa. Então, ele assume o risco. E as simbologias também, né? A própria questão do mar, da água, é bem forte, né? Escolher Veneza é uma cidade cheia de água, então é tudo muito fluido, e é isso que ele estava buscando, essa fluidez, e não mais essa vida estática. É uma cidade que está afundando, que está desaparecendo. É uma cidade que é linda, mas que fede, cheia de pântanos, cheia de águas pútridas. Então, tudo é muito dicotômico, tudo é muito antagônico em Veneza, assim como o próprio Ashima, né? Parece que a gente consegue ver também essa relação do interior e do espaço, né, Jorge? Eu acho que é muito dicotômico. É amor e morte, a sim. velhice e a realidade, o belo e o feio, né? O amor e o caos. Então tá tudo muito dual, assim. Sim, eu gosto dessa dualidade, cara. Você falando e eu lembrando assim dos aspectos do livro e tal. De todos esses mensageiros, eu acho que o primeiro é o mais bizarro. Bizarro e fascinante, porque assim, é aquela, cara, parece a descrição de uma cena de terror, assim, na minha opinião, porque
ele tá ali, ele tá parado, não tem, só no início do livro, na primeira página do livro, eu acho, se não me engano. E aí você tem aquela visão, é uma visão, um cara completamente cadavérico, assim, com uma coisa meio sinistra mesmo, na porta do cemitério, olhando para o nada. E aquela pessoa, mas isso é muito banal, é muito simples. Cara, mas isso do jeito que ele coloca. E o sentido que isso ganha lá pro final, quando ele vai se degradando e essa dualidade vai tomando de conta dele, essa ambiguidade que você havia falado, e tipo assim, isso é típico da literatura alemã como um todo, né? Você vê o ambiente refletir o interior do cara, desde o romantismo, enfim. E aí você vê que ele tem uma relação de destino a Veneza como se fosse essa materialização do estado emocional dele de beleza por fora e decrépitude por dentro. Isso é fascinante, cara. Desde o início, né? Assim que ele vê esse cara, ele já começa a descrição como se fosse um prelúdio mesmo do que iria acontecer, né? Ele coloca aqui, página 13, né, do meu. Fosse como fosse, Aschenbach deu-se conta, com surpresa total, de uma singular expansão de seu íntimo, de uma espécie de inquietação nômade, de uma saudade juvenil, ardente de terras longínquas, de uma sensação tão viva, tão veemente, e todavia a tal ponto olvidada ou desaprendida desde os tempos imemoriais, que ele, cativado, com as mãos nas costas e os olhos pregados no chão, imobilizou-se a fim de analisar a essência e a finalidade de tal sentimento. Então, o desejo da viagem vem depois dessa figura, né, inexplicável aí. E ele já sabe para onde é que ele vai, né? Ele via essa paisagem, como ele fala, né? Pantanosa, uma região tropical, um céu brumoso, pesado, monstruoso. Então, é Veneza que está sendo mostrado para ele ali. Por isso que quando ele chega na outra ilha, ele não gosta dali, porque nada está encaixando com o que ele queria vivenciar, o que já estava designado para ele. Então, a gente sempre tem fica aquele mal-estar, né? Alguma coisa vai acontecer. Sempre eu acho que durante o livro eu fiquei com isso. Nossa, sempre tá a morte realmente está no ar, né? Até o próprio título, não é, Jorge? Não é morte em Veneza. A gente tem a morte em Veneza. Então, esse artigo diz muita coisa. Sim, Né? Não com vai ser uma certeza. morte. São várias mortes. Né? A morte em vários sentidos. É a morte interior, é a morte do povo de Veneza, é a morte do Aschenbach. São tantas coisas acontecendo. A própria esposa dele está morta. Os sonhos que ele tem são figuras Sim, nossa. monstruosas. E que tudo isso demonstra essa ambiguidade do Aschenbach. Porque ele não é um herói. A gente consegue sentir empatia por ele, mas ele é muito anti-herói. Né? Queira, ele está perseguindo um garoto de 14 anos. Sim, Né? sim. Se a Isso, gente está nas conversões sociais, isso faz dele um anti-herói. essa problematização da conduta dele também é muito massa, porque, obviamente, é tudo muitíssimo calculado pelo Thomas Sim. Mann para que você. Tipo assim, eu entendi que o que ele quis fazer foi algo como assim, como se fosse isolar a sensação do cara, tá entendendo? Tipo assim, como se você fosse fazer quase que dar uma viajada aqui bem grande, mas quase como se você quisesse fazer ali o processo químico ali para isolar apenas a sensação do artista diante da beleza. E tipo assim, Mas para isso, para isso você vai passar por cima de muita coisa. Passar por cima, assim, no sentido de que a narrativa vai passar por muita coisa. Tipo, inclusive uma conduta que é facilmente problematizada. O cara tá perseguindo um rapaz de 14 anos. Tem muita coisa aí que você pode, tipo, sabe, duvidar, questionar. e isso é justificado no próprio livro, viu? Na página 17 ele diz assim: a combinação de uma prosaica consciência profissional e de enigmáticos impulsos fogosos dava origem a um artista. E precisamente aquele artista é inconfundível. Então é tudo que o Aschenbach é. Ao mesmo tempo, ele é extremamente consciente, profissional, ligado ao belo, ao estético, ao trabalho. Ele nunca se dava a chance de descansar, né? Isso já é algo completamente atípico da vida do Aschenbach. E
ele começa a sentir esses impulsos fogosos, o prazer, e você percebe que ele só consegue escrever depois de ver o Tadzio. Ele está escrevendo também um livro enquanto vê o Tadzio. Não sei se você percebe, às vezes você não consegue pegar de imediato essa escrita do livro. Eu acho que até se chama Um Miserável, o nome do título. Lá no final, que a primeira leitura que eu fiz, eu disse, mas peraí, que referência é essa ao Miserável? Só que aí quando você vê o próprio livro dele que está sendo escrito. Ele Né? Isso fala aí alguns momentos, né, que ele fala dos instrumentos ali de escrita, né, de escrever na não praia e tudo. tem trechos assim do A Morte em Veneza que são tratados realmente de artes, falando da arte em si, com termos tão técnicos, com observações tão técnicas, que às vezes eu fico assim, oh, caramba, isso poderia estar no livro teórico, né? Nem parece ser literatura que a gente está acostumado mesmo. É muito... Tem uma parte aqui na página 15 que eu acho incrível, aí, quando ele fala assim, ele vai falar justamente da vida do Aschenbach, né? E ele começa a falar dessa questão da genialidade do autor. O que é a genialidade do autor? O que é a excentricidade? O que é o estímulo de um autor, né? Aí ele coloca assim: para que uma obra intelectual de algum valor consiga produzir de imediato efeitos amplos e profundos, carece existir uma afinidade secreta e mesmo uma harmonia íntima entre o destino individual de seu criador e o destino coletivo de seus contemporâneos. E isso também é um traço do próprio Thomas Mann, é escrever para os seus contemporâneos. O escritor ele tem que se manter atual. Então você Sim. consegue ver também traços do que o Thomas Mann achava aqui da arte. Os Acho, homens... Pode falar, Jorge. eu acho interessante porque isso aí, para assim, para um escritor, alguém que quer ser escritor, isso é ouro, né, cara? É tipo, você tá praticamente um conselho, assim, de alguém. É desse jeito. Aí ele continua. Os homens ignoram a razão porque cingem a obra de arte de glória determinada. Longe de serem peritos, creem descobrir nela um sem número de qualidades que justifiquem tamanhos elogios. Mas o verdadeiro motivo de seus aplausos é algo incomensurável, é a simpatia. Certa feita, no trecho pouco conspícuo, Aschenbach afirmara com toda clareza que quase tudo quanto existia em matéria de grandeza nascera, apesar dos pesares, não obstante as mágoas, os tormentos, a pobreza, a solidão, a debilidade física, os vícios, a paixão e mil outros obstáculos. Ora, essa frase era mais do que um simples aforismo. Nela se resumia uma experiência pessoal. Ela oferecia nada mais, nada menos a fórmula da vida e da glória de Aschenbach, a chave de sua obra. Ele descreve esses fatos de como Aschenbach ele lida com a obra de arte. É como você falou, parecem conselhos para uma pessoa que está procurando saber mais sobre o valor de uma obra de arte. Assim. A gente leu Walter Benjamin, também alemão, né? E tem muito disso, assim. Essa questão da valorização da arte tá muito impregnada. Né? A questão de ser escravo do intelecto, de ter esse talento nato, dessa edificação, né? Que muitas vezes o criador ele é cínico, né? Porque é do momento de dor, é do momento de temor ou de desespero, como o Aschenbach está passando em Veneza, em que ele está no momento de criação. Sim. Ele consegue, né, transformar esse caos em arte. E é o que você estava falando das máscaras. Essa é uma persona também que o escritor ele faz, né? E eu acho que o Thomas Mann fez até dele, né? Eu acho que tem muito uma máscara do Thomas Mann. Sim, sim. Isso é fascinante, cara, porque eu gosto desse tipo de movimento criativo dos escritores em, tipo, não é escrever uma autobiografia, ele tá ali, vamos dizer assim, temperando a literatura dele com a própria vida, né? Então, tipo, não dá para ser mais autêntico do que algo que o cara tava vivendo, sabe? Não dá para ser, tipo, ele tava, assim, a gente supõe, né? A gente imagina que, tipo, ele estava com aquele conflito, ele estava com aquelas questões, ele estava vivendo aquilo, então. Sincero, né? É muito mais sincero, mais forte.
É aquela questão da experiência, né? Quem é você para falar alguma coisa que você nunca viveu sobre isso? Você vai escrever um romance sobre uma mulher, mas você nunca foi uma mulher para saber o que uma mulher passa, o que uma mulher sente, né? Como é que você está criando uma personagem feminina? Claro que isso, né? Não vamos nem discutir que a gente tem um Flaubert da vida, mas estou falando isso. Mas mesmo assim a gente consegue ver, né, essa visão. É completamente diferente. Você pega uma Jane Austen da vida, falando do que era ser uma mulher naquela época, você consegue ver uma sinceridade muito maior do que um homem, por exemplo, é, vamos pegar aqui Lolita, um livro carregado de noções assim bem estereotipadas, meio não, né? Erradas, É, bem errados, né? pode. Então, eu acho que a gente consegue ver muito isso da experiência. Você vê, interessante, né? Que tipo, você citou a Lolita, e assim, até onde eu não li Lolita, e eu vou lhe dizer assim, sem medo de ser feliz, preconceituoso total da minha parte, porque Nabokov, eu não vou com a cara dele, primeiro. Segundo, porque ele fala mal de Dostoiévski. A pessoa fala mal de Dostoiévski já é tretada comigo. Eu não gosto. Então, eu sou meio assim com... Cada um que quisesse ser o maior. E assim, e você for parar, é interessante porque, veja, o Lolita, eu não li realmente, eu entendo a importância da obra, mas até onde eu sei, é um livro que é muitíssimo lembrado pelo fato de se tratar de uma relação de um cara com uma criança. É uma relação de pedofilia ali. E tipo assim, se você for comparar, fazer uma comparação bem esdrúxula aqui, se você for comparar com Morte em Veneza, você pode ter conversas de dias sobre esse livro sem mencionar o fato de que é um cara de 50 anos encantado por um rapaz de 14. É como você falou, é muito meticuloso. É muito meticuloso quando o Thomas ele escreve esses encontros, esses olhares, as palavras, né, que ele coloca ali para o Aschenbach, esse narrador em terceira pessoa que está aí sabendo tudo que está acontecendo. Ele tem um limiar muito estreito, né, de sexualidade e de devoção. Sim. Porque quando o Aschenbach morre, parece assim que ele alcançou o que ele queria. Tá Ele alcançou feliz, né? Tá elo, ele feliz. alcançou o elo, ele se doou. Eu acho muito, é um livro que fala muito sobre deuses, né? É muito mitológico. E eu acho que o final de Morte em Veneza é muito isso, sabe, Jorge? É tipo assim, eu me doei, eu me sacrifiquei por você, pela beleza, pelo Que é Deus, essa né? é incrível porque é uma linha tênue muito, muito, muito fina entre, como você falou, entre o que é de ordem sexual e o que é de ordem devocional. E tipo assim, isso tem todo um aporte teórico no próprio livro. O Sim. cara, ele lhe dá toda uma base para você entender que beleza, isso é fascinante. Primeiro que, abrir um parêntese aqui, que a proposta que ele traz da sua própria concepção de beleza é fascinante. Mas, assim, para além disso, ele tem todo vamos dizer assim, um respaldo teórico dele. Ele vai lhe dizer do que é que se trata. Olha, beleza, ela é ao mesmo tempo sensual e, vamos dizer assim, é física e é metafísica. É o único valor que consegue ser ao mesmo tempo físico e metafísico. E ele lhe dá vamos dizer assim, esse valor para depois mostrar isso na prática lá no cara. O cara morre admirando. Isso é lindo, pô. Ele tem todo assim, como você falou, uma entrega, um sacrifício por aquilo que ele viveu. É a vida dele ali. Aquele final, eu acho que é meio ele está se fundindo com o próprio Tadzio, né? Quando a gente tem aí a questão Thanatos, da morte, do Eros, do amor, né? A gente tem aí essa busca pela beleza, que ao mesmo tempo, por essa busca, o Aschenbach morre, ou seja, é o caos, a tirania,
e ao mesmo tempo inspirou a arte, que era o livro que ele estava escrevendo, e acaba com esse arrebatamento, né, da alma mesmo, assim. Eu acho que ah, é ao mesmo tempo ali é o amor e o abismo, né? É aquela coisa, o Aschenbach ele não perdeu a dignidade enquanto escritor, enquanto o feitor da arte, mas ele perde no âmbito pessoal. Nem perde, eu acho que ele já estava perdido, né? Eu acho que ele já sai em busca de algo, assim, dessa liberdade que ele não tinha lá na Alemanha. Sim, sim. E esse pesadelo. Eu Ah, acho, eu acho massa que, tipo assim, veja, tem um livro, não sei se você tá ligado, é um livro que saiu pela Kozak Naif, pela finada Kozak Naif, se eu não me engano, chama Marca d'Água. Deixa eu ver eu esse sei, livro. não li ainda. É um livro, eu li um trecho dele, eu tenho ele no Kindle. Eu não terminei de ler, porque eu não lembro por quê, mas eu tava lendo recentemente. E eu não sabia nada sobre ele, só que eu li algumas coisas, eu li um texto curtíssimo do Joseph Brodsky, que é o autor do Marca d'Água, e eu fiquei fascinado, fui atrás de mais coisas dele, acabei encontrando esse. E é mais ou menos assim, é um cara que está em Veneza, e ele está lá refletindo e tal. É bem assim, é um livro ensaístico mesmo, é só ponderações dele sobre a própria vida e tal. E aí ele entrega essa atmosfera de Veneza como é isso, cara. Ele fala que quando era jovem, o Brodsky, né, que é russo, mas naturalizado americano, ele fala que quando era jovem, ele tinha um plano de. Vai vendo a ideia do cara. Ele tinha um plano de se mudar para Veneza. Se mudar, não, viajar para Veneza, entrar num hotel lá qualquer, num quarto de pensão, botar uma rama de papel em cima da mesa e ficar escrevendo e bebendo até não ter mais ideia. Quando não tivesse, ele se matava e pronto. E tipo assim, eu fiquei, meu Deus, olha a loucura do cara. Isso tem tudo a ver Mas com. isso muita gente fazia antigamente, né? Que os artistas iam para Veneza justamente para buscar essa essa inspiração e porque dizem que eu não fui a Veneza, né? Um dia a gente vai, Também, nem cheguei nem. mas dizem justamente essa coisa fugaz que Veneza representa, né? Uma cidade que está prestes a sumir. É linda, mas vive alagada, vive fedendo. Então, essa fugacidade da vida está muito nessa metáfora do que é Veneza. É E eu acho fascinante, que os porque boêmios, os escritores, os artistas buscam muito isso, né? a Eu acho que por própria essa... cidade, né, cara, é incrível, porque o próprio ambiente ali dá essa ideia é uma metáfora da vida ali, é belo, mas também é decrépito, é sujo, e é vivo porque tem muita beleza, mas ao mesmo tempo está morrendo. Foi trabalhada para aquilo, né? Porque existiu toda uma engenharia para que Veneza fosse feita, né? Colocada, era um pântano, né? Salvo engano, era um pântano. Então, assim, queira ou não, é o trabalho de um artista, né? Os trabalhadores. Então, eu acho que tem muito disso, bem cabraliano, vamos dizer assim. Pode crer. Cara, isso é fascinante, isso é fascinante. E até nos próprios diálogos, Jorge, que eu acho que o Thomas Mann ele colocou exato assim, Fedro, né, de Platão. Essa questão também é muito forte, porque se a Sim, gente pega total, total. o banquete, ele está falando sobre o amor e está completamente ligado aqui à morte em Veneza, e ele dizendo, né, a gente na Grécia clássica, que o amor dos homens era normal, era o normal da época. E, e existia essa questão da dúvida, né? Que será que se entregar ao amor é bom? Não. Né? Dois homens não devem se entregar porque alguém vai sofrer. Então, mais uma coisa que anuncia aqui a morte em Veneza, né? Esse diálogo aqui que tem essa relação mais uma vez com a mitologia. Sim, É sim. muito envolve muita questão antiga, né? Sim, a mitologia, e você falou também a questão do Dionisíaco e do Apolíneo, né, que é fascinante também.
dionisíaco, aquele prazer, o que o Ashimba coloca aqui, essa coisa folgosa, e era justamente o que ele estava querendo se libertar, né? Ele vivia nessa dualidade de ser Apolo e ser Dionísio, ao mesmo tempo aquele ser contido, mas também doido para se libertar, para colocar, né, quebrar essas amarras sexuais que tanto o afligiam, e eu acho que foi aí que ele começou a colocar, né, em Veneza. E ele se Sim. apropria do caos que está em Veneza também. Tá tudo acabando, eu vou me libertar aqui. Tanto é que ele diz, o eu te amo, né, mesmo que distante, mas o eu te amo, ele fala e ao mesmo tempo, É, né, é é tudo triste, esse Eu Te Amo é tão triste, né? Tem uma melancolia tão pesada ali, porque primeiro que a gente sabe que nada vai de fato se concretizar, nada. Desde o início, até por vários motivos, pelo anúncio da morte, desde o título, não dá para nascer nada dali. Mas ele fica nessa contemplação, é como se fosse algo divino quase, porque é, ele tem essa. É como se ele tivesse encontrado algo que um artista passa a vida inteira procurando. E beleza, ele acabou ali, para ele acabou. E, é uma claro, Deus. com isso ele morre. É uma morte simbólica e é uma morte física também. E o artista tem disso, né? São os caminhos errados até chegar à beleza, e Veneza também, enquanto espaço, tem muito disso. Tem aqueles trechos em que ele se perde nas vielas, como se fosse um labirinto, e aquilo ali é ele mesmo, em busca de Tásio, né? Interiormente, mas também exteriormente. Ele acompanha Tásio na igreja, né? Então aquilo também é muito simbólico, porque Pode você crer. coloca uma relação homossexual, um desejo homoerótico, dentro de uma igreja, mais uma vez a dualidade, essa questão carnal, mas a questão da contemplação, porque Tásio também é meio que Sebastião, né? Ele é muito, se você Sim. pega as pessoas de Tásio, são muito femininas, e o próprio Ashbach, quando está escrevendo o livro, ele coloca como se fosse no feminino, não sei se você percebe também. Ele não coloca como se fosse um homem, ele coloca uma deusa, algo do Sim, sim, tipo. pode crer, pode crer. Então, Cara, ao mesmo tempo, né, dizem, ele não conseguiu fugir do neoclássico, vamos dizer assim, porque ele ainda está pô, querendo colocar essa questão tão tradicional, né? Pode falar, mano. altamente platônico, né? Com Platônico certeza. em todos os sentidos, porque ele coloca. Porque, assim, por mais que exista esse conflito fortíssimo dentro da natureza dele, de Dionísio e Apolíneo, da beleza carnal e da beleza sublime e daquilo que é físico e do que é metafísico, por mais que tenha essa disputa, no final quem ganha é o suprassensível, né? É, o, é o ideal, vamos dizer assim. É a beleza lá do que ele encontra. E no filme essa cena é linda. Eu não assisti o filme, mas eu vi alguns trechos assim. É que ele fica olhando e tem ali a cena da contra-luz assim com o ator, né? E o Vai sendo, sangue escorrendo aqui na cabeça dele. não é o sangue, é a maquiagem. Sim, 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 sim. É verdade. É A verdade, maquiagem é verdade. dele, É justo, eu não assistia, não, não. ele vai à praia para ver o Tádzio, e tem muito do Caronte também, né? Apontando o caminho. Se você pegar isso, chega a me arrepio, é lindo demais. E aí eu acho que ele imita a estátua de Apolo, coloca a mão na cintura e olha para o sol e, e aponta assim. É E no assim. livro também tem uma parte em que ele aponta o caminho para o mar, pro Tádzio. Ou o Tádzio Cara, aponta para o Ashimba. é muito massa. Tem É muito muitas massa. possibilidades assim, de interpretações, de intertextualidades mesmos. É um livro que deixa muito aberto ainda, sabe? Nada é fechado em Nosso Mundo. Com certeza. Com Quanto mais você certeza. tiver informações, assim, você tem que. Eu digo que até hoje eu não fiz uma leitura realmente 100%, porque eu acho que ela não vai existir. É, não dá. A gente tem que se aprofundar muito nos aspectos. Eu tenho que entender a sociedade grega, eu tenho que saber Lucas, eu tenho que saber Nietzsche, porque a ideia nietzschiana está completamente ali também.
Pode crer. E tipo Sabe? assim, por um lado é bom, né? Porque você vai ter muita coisa para acumular de conhecimento, de valor, mas por outro lado dá uma angústia, porque você queria domar aquilo ali, né? E a gente sabe que não vai ter como, porque é um livro que se multiplica, só ele se automultiplica em camadas e mais camadas. Eu lembro, eu sempre dou um jeito de voltar para esse livro. No Retrato do Artista Quando Jovem, tem uma cena que o Steven ele tá olhando para uma moça na praia. E o final do A Morte em Veneza me lembrou muito essa cena. Porque no Retrato do Artista Quando Jovem, eu pensei até assim, nessas viagens, né, que a gente tem, eu pensei até em escrever alguma coisa sobre isso. No Retrato do Artista, você tem uma cena de epifania, que é um recurso caríssimo para o Joyce, e você tem o nascimento de um artista. E em Morte em Veneza você tem a morte. Os dois são muito parecidos. Muito, muito parecidos. Porque do mesmo jeito, lá no A Portrait of the Artist, você tem um cara, um adolescente, ele deve ter seus 16, mais ou menos, por aí. E ele avista aquela criança, que ele não descreve bem se é uma criança, se é uma moça, da idade dele, não fica muito claro. Porque, mais uma vez, igual o Thomas Mann, isso não é relevante. E ele vê aquilo ali como se fosse a representação da justificativa para que ele siga a sua vida de artista. E no caso do Aschenbach é o contrário. Ele justifica a existência dele de quem já foi um artista. Eu achei isso assim de uma mind blowing assim, total. Muito massa. Você fez essa associação e eu também sempre faço outra, que é o Canto do Cisne, né? Também essa coisa platônica de os cisnes, quando eles estão prestes a morrer, eles percebem que vão morrer, eles, né, como o próprio lenda diz, né, o próprio mito diz que eles cantam, né? E aí esse canto é justamente para chegar perto do Deus que eles servem. E como Aschenbach, o Deus para ele era essa beleza, por isso que ele morre olhando para o Tássio, né? Ele chega ao encontro de Deus. No momento em que ele há esse encontro com Deus, a morte é esse canto, né? Então eu acho muito bonito assim esse ideal também platônico, né? Tem muitas ideias assim de associações literárias dentro da Morte em Veneza. Cara, incrível, muito massa. Muitas questões técnicas assim. Eu vou falar com toda sinceridade, eu estou. Tem que saber muita coisa da novela alemã, né? Tem muita coisa do que estava acontecendo realmente ali na Alemanha. Você tem que saber mais dados biográficos do Thomas Mann. Você tem que perceber todos esses ideais gregos, de saber muita coisa sobre a arte, né? Enfim, ideais freudianos, porque muito da psicanálise ali, de base da psicanálise está ali. É muito rico mesmo. Eu acho incrível porque. E você, assim, muito. Muito massa, você lista muito bem as coisas que você tem ali de, vamos dizer assim, de instrumentação para tratar desse livro. E, no entanto, veja, é um livro que você leu quando era adolescente. E lhe marcou do jeito que marcou. Não Veja, tinha nada, né? Não tinha entrado em faculdade de letras, não tinha feito pós-graduação, não tinha feito nada. Me marcou justamente pelo que você falou. É típico da obra-prima, né? Ela consegue ter várias camadas e aquela superficial, ela já foi o bastante para esse encantamento. Então, só tende a melhorar, né? E eu acho que quanto mais a gente vai tendo experiências, foi o que eu coloquei até no texto que eu fiz para Morte em Veneza, que como é importante essa busca também, né, de nós mesmos, assim, enquanto leitores, enquanto pesquisadores, isso influencia tanto na vida da gente, né, essas percepções de mundo realmente, porque, por exemplo, você vai olhar relações completamente diferentes do que você veria se não tivesse contato com essa obra, né? Se você não tivesse, por exemplo, tido a sensibilidade de olhar com outros olhos essa relação do Tadzio e do
do Aschenbach, você talvez tivesse uma ojeriza de imediato, mas não, você tenta compreender o que está acontecendo e você consegue enxergar uma beleza, né, onde há, entre aspas, um crime, né, uma coisa errada. Você tem um anti-herói, você mesmo assim consegue sentir pena desse anti-herói, você consegue sentir um sentimento por ele, né? Esse ter pena é um tipo de amor, né, que a gente sente pelo Aschenberg, porque a gente Sim, está sim. vendo essa solidão, a gente está vendo como ele está perdido e tudo que aflige, né? Porque, queira ou não, ele é um produto social. Ele é aquele ideal burguês que se construiu, aquela falsidade, padrão europeu, principalmente quando a gente sabe que é a sociedade alemã, né? Muito difícil caracterizá-la por esse sentido, porque é completamente tradicional. Então, imagina só tudo isso acontecendo, tanto com Thomas Mann e a coragem dele transcender isso com uma obra de arte e lançar, né? É uma coragem imensa. Incrível. Incrível mesmo, cara, de verdade. David, eu vou lhe dizer aqui com todas as letras que eu estou praticamente pegando para ler de novo. Sério. Porque é incrível, cara. Vai Meu, ter que fazer parte 2. Daqui a uns 5 anos a gente já volta. pode crer, pode crer. Tá marcado. Tá Vamos ver marcado. aí o que a gente mudou nesses 5 anos. Pode crer. Cara, eu tô satisfeitíssimo, satisfeitíssimo com essa conversa. Porque, tipo, o bicho, é um livro que é como você falou, como a gente vinha falando. É um presente, cara. É a obra-prima por excelência. É um livro que você pode ler quando você for um adolescente e você pode ler quando você tiver seus 50, 60, 70 anos. E o exercício de fazer a comparação nesse espaço de tempo é algo que pouquíssimas coisas no universo têm o poder de fazer com você. Então, tipo assim, se você aí que está assistindo esse vídeo tem alguma coisa para fazer na sua vida, cara. Se você tem algum livro, eu só vou ler um livro na vida. Não, não vou ser tão exagerado. Mas assim, se você quiser, não sabe o que ler, pega esse livro, vai ler O A Morte em Veneza. E tipo assim, não se assusta. O livro fala sobre morte, fala sobre temas pesados, fala sobre temas que são realmente de uma carga intelectual e erudita muito pesada. Não vou te enganar. Mas assim, não se assusta, porque o livro flui, ele é muito interessante. A E, atmosfera e, desse livro não deixa ninguém tipo assim, não deixa ninguém. Vai ter alguma coisa para todo mundo ali. Ainda que seja a estranheza, ainda que seja o estranho, ainda que seja o um livro sensação de estar perdido. desnorteado, né? É um livro que desnorteia muito, assim. A gente tem que ter muita força, assim, porque eu juro a você, Jorge, essas semanas que eu estava lendo A Morte em Veneza, eu fiquei pensando muito sobre minha vida. Muito, porque a gente leva muito pro pessoal. E, tipo, o cara que tava com 30 anos, né? O Thomas Mann tinha o quê? 32 anos quando escreveu A Morte em Veneza, foi? E, tipo, o cara escreveu A Morte em Veneza com 32 anos. O que é que eu tô com 33 fazendo? Pode crer, essa crise é foda, né? Eu, Essa crise. é aquela coisa, Bergman fez o Morango Silvestres mais ou menos nessa idade, né? É tipo assim, cara, o tempo tá passando, eu tenho que fazer alguma coisa. E é um livro que desperta muito isso, né? Essa vontade de viver, essa vontade de quebrar essas amarras sociais que a gente vive, né? Tão prisioneiros, vamos dizer assim, da vida. E o Aschenbach mostra muito isso, assim, como é fugaz a vida, como é dolorida, mas que também a gente tem que buscar essa beleza, né? A gente pode pensar na Morte de Veneza também como algo bem positivo, dizer, olha, não vamos viver isso Sim, mais claro, tarde, massa. vamos viver agora, bora, né? Tentar enxergar o belo, não se sacrificar por ele, tentar dar a nossa roupagem para esse livro. E eu acho que é um livro extremamente importante para quem é escritor, para quem é artista, para quem gosta de realmente um bom leitor, um grande musicista. Assim. Eu acho que
é uma verdadeira lição mesmo do que é uma obra de arte, do que você precisa buscar. Com certeza. Tem Muito bem, uma parte cara. aqui que eu acho que a gente já está quase terminando, Não, não mas tem tempo para terminar, não. Vamos, fica até amanhã aí, se você quiser. entre a página 80 e 81 tem um diálogo lindo que ele fala assim, quando ele coloca a questão do Fedro, né, Platão, aí ele coloca entre aspas, justamente pegando o próprio livro, né? Porque a beleza, lembra-te disso, ó Fedro, unicamente a beleza é divina e ao mesmo tempo visível. Por isso é também a senda dos tecidos, dos sentidos, a estrada, meu pequeno Fedro, que conduz o artista ao espírito. Pois é preciso que saiba que nós, os poetas, não podemos trilhar a vereda da beleza sem que Eros se coloque a nosso lado e se arrogue o direito de nos guiar. E depois ele termina, né? Percebes agora que nós, os poetas, somos incapazes de ser sábios ou dignos? Que necessariamente andamos sem norte? Que forçosamente nos entregamos sempre e sempre à devassidão e às aventuras dos sentimentos? A maestria do nosso estilo é mentira e bobagem. A nossa glória e honorabilidade não passam de uma farsa. A confiança que as massas depositam em nós é sumamente ridícula. E a educação do povo ou da juventude à base da arte é um empreendimento arriscado que merecia ser proibido. Pois como pode ter aptidão para educador quem tiver por índole uma propensão natural e corrigível para o abismo? Isso é fortíssimo. Porque é o próprio Aschenbach aqui, né? Sim, Ele sim. é completamente, Incrível. ele está se sentindo completamente corruptível, né? Ele está em busca da beleza, mas ele está expondo todos os cacos, assim, todas as feridas sociais através dessa busca. Sim, é um processo que, ao mesmo tempo em que ele se abre, ele se sente na necessidade de se proteger, assim. É tipo, para chegar mais perto, tem que ser mais vulnerável, para se Sim. aproximar cada vez mais. Quanto mais ele chega, mais vulnerável ele fica, né? Eu acho que até o próprio nome Aschenbach, o significado, você sabe qual é? Em Eu alemão? vi, Rio eu de vi cinza, que isso. rio de cinzas. Então, esse elemento mar, esse elemento, né, água, esse elemento morte, ele está até no próprio nome, né, do Aschenbach, e de como ele coloca esse von, né, da oligarquia, da burguesia, isso é muito social e muito particular ao mesmo tempo, Sim, sim. simbólico, assim, o próprio nome do Aschenbach, né? Sim, e ele tem toda uma presença aristocrática, né? Ali, toda uma que é totalmente determinante para essa reflexão dele, para tudo que ele passa, para tudo que está passando pela consciência dele. Eu acho fascinante esse trecho que você citou, cara. Muito massa mesmo. Muito massa mesmo. A gente falando sobre essa questão de vulnerabilidade, tem entre as tantas referências que ele faz à mitologia grega, tem uma que eu não vou lembrar o nome, mas que é uma das mulheres que tiveram ali o seu momento com Zeus, e aí ela queria, né, ter um contato direto com Zeus, e quando ela teve isso, ela não aguentou, porque era uma potência muito grande, ela... Chega perto de um deus, não aguenta, foi a mesma coisa dele. Exato, a mesma É, coisa, ele não é aguentou. Deus. E é justamente aquela parte que você falou que ele aponta. Alguns teóricos dizem também que não é mostrando esse infinito, esse caminho, mas é o próprio inferno, o Hades, né? Apontando o caminho da perdição. E, tipo, não é uma coisa bonita também, é muito É, ambígua. pode Mais uma crer. ambiguidade da obra, Os caras né? chegam a ficar toda arrepiada, né? É muito massa, É, pô. É muito massa, você é doido. pois é, quando você perguntou, "Dave, qual o livro que marcou sua vida?" Putz, que coisa difícil, foi tanto livro, né? Mas aí eu pensei, não, eu tenho que colocar um que foi um impacto grande. E A Morte em Veneza foi um impacto gigantesco no cinema, né?
em filme, depois de galgando, porque eu acho que a gente vai galgando, né? Vai comendo uns pouquinhos assim a obra, porque Sim, sim, sim. Aí, então, David, você, como eu tinha lhe falado lá no início, antes da gente sequer pensar qualquer coisa, eu queria que você trouxesse, cara, e eu já vou lhe dizer, abrir um parênteses aqui, que eu estou satisfeitíssimo com essa conversa, cara, que massa. Eu queria que você trouxesse um livro que tivesse lhe deixado marcas, né, que tivesse lhe deixado riscos. E você tem aí já, vamos dizer assim, dá para deduzir pela sua fala, vamos dizer, metade da sua vida riscado por esse livro, mais ou menos, assim, por cima. literalmente, viu? Literalmente. É Muito aquele. simbólico, é muito simbólico. Eu acho que tanto me mudou enquanto pessoa, né, propriamente dita, assim, de entender minha própria sexualidade, expor essa questão da sexualidade de maneira tão forte, né? Isso já mexeu muito comigo. Eu acho que tirar a gente do eixo no momento em que apresenta uma relação completamente indistinta também é algo que mexe com a ética, que mexe com a moral, e a gente, enquanto leitor, se a gente for ter essa visão realmente de uma relação, você fica, peraí, como é que eu estou apoiando isso? Como é que eu estou querendo esse encontro? Como é que eu estou querendo, né, algo mais? Isso é muito louco. Isso mexe muito com a gente. Né? A beleza da escrita é outra, se você for pensar, né, enquanto admiradores da estética que nós somos, Jorge, é uma coisa que você faz, meu Deus, como é que alguém... Teve, né, a gente fala aqui leitura riscada, e algumas partes eu risquei, porque eu disse, como é que alguém escreve isso? Tipo, o cara, para mostrar um ambiente, né? É, Perfeito, cara, ele incrível. é inacreditável, sabe? Até os elementos que ele escolhe. Por que ele pega o suco de romã? Né? Porque tem a ver com a morte, tem a ver com a cor vermelha. Pô, onde é que Aschenbach pega a cólera? No momento de prazer, que é o morango, né? Que ele tá ali, come o morango sem pensar, extasiado, cansado de percorrer as vielas de Veneza. Então, é tudo muito arquitetado, é tudo muito simbólico. E eu fico, nossa, eu fico assim, deleite, sabe? É quase realmente um elemento narcísico, É, narcisista mesmo, de caramba, o deleite tá aqui, sabe? Você exato, vai lendo, exato. Você e fica, você fica meio literalmente. que, você fica meio que espelhando a sensação do cara, né? Tipo, cara, eu tô diante de algo muito incrível. Você não, Eu não até tem achei como. aqui, Jorge, eu até achei aqui. Ele começa o capítulo 4 falando sabe, do dia a dia mesmo. E ele coloca, e dia a dia, o Deus desnudo de fogosas faces conduzia pelos espaços celestiais a abrasadora quadriga, e seus cachos dourados esvoaçavam ao sopro do vento leste, que se levantara ao mesmo tempo. Um brilho sedoso e esbranquiçado pairava sob a vastidão do ponto, a ondular preguiçosamente. Como é que alguém começa um período desse jeito? Como é que pode? Como é que se explique, Thomas Mann, né? Como é que É, você pode fazer um negócio desse? é inacreditável como ele consegue, sabe? E coloca palavras muito difíceis e você não acha pernóstico, sabe? Porque tem texto que você vê assim, é tão proposital, tão superficial, que você acha extremamente pernóstico. Sim, Mas sim, o cansa, Thomas né? Tipo, é artificial, você vê que, tipo, você poderia ter dito aquilo de várias formas, você dá um jeito de dizer de uma forma que você julgou que vai ser bonito e tal. Mann, ele É, coloca a palavra completamente encaixada ali, sabe? Soa mais como um charme do que a pernocidade. Pernocidade. exato. É charme, exato. É, Essa é a palavra. Eu fico imaginando o que não deve ser ler essa desgraça em alemão. Meu Deus do céu. é um dos livros mais difíceis de se ler. Diz que até para se traduzir, esse livro foi uma dificuldade enorme, porque as palavras que ele utiliza em alemão são inacreditáveis. Eu fiquei pensando nisso, né? É, né? Porque Pode crer. É tipo, é uma reflexão muito massa de se fazer. Como é que se dá o processo? Porque assim, o livro em português funciona muito bem. Inclusive, eu me arrisco a dizer
que ele funciona muito bem em português, especificamente em português, por causa de toda aquela questão, né? Que você sabe que Thomas Mann tem ali vamos dizer assim, tem sangue brasileiro nele. Pezinho. Tem. E tipo assim, talvez seja, como você falou, narcisismo meu, e talvez seja querendo puxar para o nosso lado, mas assim, tem que ter alguma justificativa. É óbvio que eu gostaria muito de ler ele em alemão, mas assim, a gente não está perdendo muita coisa lendo em português, não, porque o cara era praticamente um brasileiro. Então, é, já tá todo mundo em casa, tá maravilhoso. Eu acho que essa frase explicita muito. O narcisismo que tinha consciência de sua nobreza. Exatamente. É para os dois. Pode crer, pode crer. E quem sabe, não, um dia a gente não lê em alemão, quem sabe, sei lá, vai que aí na aposentadoria, quem sabe já tem tempo para estudar alemão, e aí, nossa, aí deve ser outro Agora, universo. agora para a literatura brasileira, no doutorado, fui para a literatura brasileira. Quem sabe É, depois eu volto para as línguas estrangeiras. pode crer, eu também. E, inclusive, minha leitura em inglês mesmo está muito enferrujada. A leitura nem tanto, a leitura ainda se mantém. Mas, assim, as outras práticas está bem enferrujado mesmo, por causa dessa questão de ter ido para. Tendo aula em inglês, e como eu estou sempre preparando, né, as aulas de literatura anglo-saxônica, americana, então eu estou pegando muito material. Então, isso tem me Ah, ajudado muito. massa, massa, pode crer. Eu acho que o que é bom da docência é isso, né, Jorge? Eu acho que a gente agrega muito, até as próprias leituras. A gente foge um pouco desse nosso limbo, né, de pesquisa. Porque, geralmente, quando a gente Sim, está somente como pesquisador, a gente se tranca no nosso mundo, no nosso universo literário e esquece as outras coisas. E é sempre bom a gente estar buscando essas outras bagagens, porque lá na frente elas se complementam. Né? É inacreditável, assim. com Você falou certeza. agora, o retrato da artista do jovem já consegue fazer uma intertextualidade com a morte em Veneza. Você pega a Lolita, você consegue fazer, você pega... Então, são tantos livros que podem conversar entre si, podem gerar artigos, gerar palestras, gerar, né, tantas ideias novas. Assim, eu acho que a gente tem que ficar sempre em ebulição, sabe? Pode crer, Seja com em certeza. professores ou pesquisadores, ou realmente são curiosos da literatura. Eu acho que é tão bonito quando a gente consegue ter uma leitura fluida e eficaz no sentido de fazer essas associações de maneira tão natural, sabe? Nossa, lembrou isso. Eu fico muito feliz quando eu estou vendo um livro e pego uma referência, sabe? Ou um filme pego a referência, seja literária. Ah, caramba, ele adaptou isso aqui. Tipo, o próprio ver o Luquino Visconti depois. Epa, peraí, mas Sim, como assim? sim. O cara é músico, mas ele não era escritor? Sim, Mas por é uma das maiores satisfações, né, cara? Com certeza, é muito incrível. é enorme, assim, quando a gente está diante da obra de arte, você consegue esmiuçá-la, assim. É muito bonito mesmo. Cara, pode crer. E foi muito E massa, assim, você ter chamado, porque eu acho que ali no momento certo, sabe? Essa obra agora, relendo mais uma vez, e agora depois de uma pós-graduação, com mais questões técnicas, né? Com mais livros teóricos, assim, eu acho que a gente tem uma bagagem boa, com boa, certeza. Isso faz toda a diferença. toda mesmo. Assim. É um outro aporte. E eu acho que é massa porque volta para aquela. A gente vai sempre retornando, né, para os pontos que iniciam a conversa. Aquela questão de que é um livro que você vai ter ele para sempre ali. É um livro que ele não vai se esgotar. E é incrível que ele tenha feito isso num livro com menos de 100 páginas, porque é muito Tudo que trata cirúrgico. do interior, tudo que trata do interior, do ser humano, ele é atemporal. E ele vai mudar sempre. Eu tenho uma coisa horrível com filmes que utilizam computação gráfica, porque eu sempre acho que eles vão ficar extremamente datados, sabe? Por mais que você É faça verdade. análise super diacrônica, tá? Entendo que a gente vai fazer essas dois exercícios. Mas você pega, por exemplo, Uma Morte em Veneza e ele vai estar sempre vivo. Você vai conseguir
sabe? Não vai envelhecer. Aí É quando você verdade. pega algo que, sabe, é tão superficial, tão artificial, não sobrevive ao tempo. É verdade. Inclusive, aquele comentário que você fez, né? Que parece cada cena parece que é uma pintura, que Sim. E de fato, o cara ele estava pensando aquilo, cada quadro é uma obra de arte em si. O Ele é filme muito. é. A gente parte do cinema do Luquinho Visconti, ele é extremamente conhecido por esse rigor estético. Você pega, por exemplo, um filme como O Leopardo, que é dele. Cara, você vê os figurinos e os próprios figurinos da Morte em Veneza e faz, cara, como é que o cara pensou em cada chapéu? Hoje eu estava prestando atenção nos chapéus, sabe? Assim, de tão bonitos, de tão elegantes. É uma reconstrução muito, muito bonita. Porque o filme é o quê? De 71, salvo engano. E é de uma beleza estonteante. Assim. A E questão tipo, de quase tênis, um. É quase como se fosse o critério primeiro do filme, é a beleza. Porque sim, tem sim. tudo a ver. Tem tudo a ver com a narrativa, com o personagem, com a idolatria, com a relação completamente ambígua que ele tem com a beleza. Cara, é muito fascinante. Eu vou assistir esse É, filme pra ontem, sem sombra de dúvida. é uma coisa. E assim, eu sei que o filme ele pode ser muito difícil para quem não está acostumado com cinema de arte, sabe? Porque são 2 horas e 10 de filme, mas o ritmo é muito lento, porque ele tem que ser contemplativo. Essa contemplação ela é necessária. É o que você está dizendo. A gente está lidando com o belo, com paisagens, com o espaço de Veneza e com o olhar. Eu acho que o olhar em A Morte em Veneza é essencial. É voyeurístico, né? É platônico. Então, esse senso de observação, você consegue ver todo o hotel aqui, você consegue, parece que você está ali naquela... Quando os músicos vêm fazer aquelas apresentações, parece que você está ali presente. Você consegue imaginar a melodia da música que ele descreve tão bem, Pode sabe? crer. O ambiente, os rostos, né, dos personagens, a Essa, prótese, você imagina tudo, o carmim, né? É inacreditável como é tão visual. É um livro muito visual. E o Luquinho ele conseguiu adaptar muito bem tudo isso. Uma curiosidade é que o filme ele não começa antes da viagem, ele já começa na chegada do Aschenbach a Veneza. Então é bem mais completo assim a questão do livro, né? O livro sim, começa sim. bem Ele, naquele ele, ele opta por centralizar mesmo em Veneza, né? Eu acredito que seja essa a ideia. a chegada de Aschenbach a Veneza. Mas os diálogos são muito certeiros, assim, recorte que o Luquinho fez. Você falando sobre a ideia dos músicos, e todo isso se aplica a todos os trechos do livro, tudo, a todos os momentos, isso se aplica dessa questão de você ter uma sensação muito viva daquilo, do que está acontecendo ali naquele momento. A cena dos músicos, em específico, me lembrou um pouco aquela cena do Sétimo Selo, em que eles estão. A morte, Eles né? sim, essa cena e aquela outra dos atores, que Hum, eles estão lá e do nada vem a procissão ali levando a bruxa, né? A bruxa, a moça que foi acusada para ser queimada e tal. E aí eles estão cantando, antes de aparecer, antes de se anunciar quem é que vai passar ali na frente deles, eles estão cantando uma música super sinistra. É tipo a morte vem chegando, não sei de quê. Eu não lembro exatamente do que é que se trata, mas é uma música super sinistra, assim, atmosférica demais. quando a gente pensa no Sétimo Selo e em Morte em Veneza, assim. Eu acho que também é porque a gente está lidando com seres que são extremamente rígidos com a questão da arte. Você pegar um Bergman, tá todinho aqui, meus Bergmans. Sim, eu vou dizer isso, David, eu vou lhe pedir licença para dizer isso publicamente, isso vai estar no YouTube registrado, que eu já fui na casa de David
Já fui na casa dele, a gente já assistiu filme, já conversou, fez muita coisa. E tipo, e eu vou dizer aqui publicamente, não me deixe sozinho com alguns desses DVDs aí. Eu vou dizer até inclusive quais. Aquele box do Caçavetes. Não me E, deixe sozinho com aquele. Isso é fato. Se você me deixar só com esse livro, eu vou roubar ele para mim. Isso é um fato. Não vou hesitar. Que fique bem claro. assim, um refúgio, sabe, Jorge, aqui. Eu digo que é o que me salva. Assim. Eu não sou muito de sair, né? Eu gosto muito de ver filme, de ler livro, de ficar nesse meu mundo aqui. E eu desfruto muito disso, aprendo muito com isso. Assim. Antes de entrar na Universidade de Letras, eu já era muito cinéfilo, muito leitor. Né? E isso chocava completamente com o curso que eu fazia, a profissão que eu tinha, né? Que eu comecei direito, né? Eu fiz direito. Então, aquilo ali completamente objetivo. Você vai advogar, é aquela coisa, aquelas peças já prontas, né? Sem uma liberdade maior, é o artigo, é o inciso. É muito sufocante isso, e muito... Não sei, eu acho que a gente não há liberdade, vamos dizer assim, né? E não combinava comigo, porque eu sempre gostei muito dessa questão subjetiva, né? E eu acho que a arte, ela é completamente subjetiva, a gente está aqui diante dela, né? Prova viva a Morte em Veneza. E Pode eu crer. acho que eu me achei, né? Aquele senso de subjetividade que eu buscava, enquanto ia na locadora alugar os clássicos, e conhecer rapidamente, né, o cinema clássico, a literatura clássica. Eu acho que ela fez muito sentido depois que eu ingressei em letras e que eu consegui unir, né? É claro que é completamente, vamos dizer assim, completamente diferente quando a gente está trabalhando com a obra de arte, né? Enquanto críticos, enquanto pesquisadores, mas eu acho que uniu muito bem, né? Essa Sim, questão do com certeza. prazer e do trabalho. Né? Eu tenho um trabalho, eu estou tendo que reler A Morte em Veneza 1000 vezes. De É um certa forma, isso privilégio, né, cara? é um privilégio, assim, eu acho que é muito trabalhoso, exige muito da gente, né? Eu acho que muita gente pensa assim, pesquisador de literatura, que faz nada da vida, só faz ler, mas as Aí é leituras onde que a a gente pessoa se engana, pega, né, cara? Porque eu fico, muitas eu vezes a gente fico, nem lê o que a gente gosta, né? A gente tem que se debruçar em questões extremamente técnicas, cansativas, difíceis, que necessitam de mais e mais profundidade, de outros autores, de outros autores. eu me E é pego muito... muito, eu me pego muito pensando sobre isso também. Na parte de trabalho mesmo, do cara que vai se debruçar sobre um livro e tal. Na parte praticamente braçal mesmo, porque você tem ali um momento que você vai página por página, e aí você tem todo uma variedade de instrumentos que você pode utilizar. Na nossa conversa aqui, somente sobre A Morte em Veneza, que é uma obra, e vou ressaltar mais uma vez, ela não tem nem 100 páginas. E só nessa obra você já citou aí, cara, tanta coisa em termos de instrumentação intelectual que você pode utilizar para, tipo assim, desmontar esse livro. Então você vai ter ali a filosofia, de Platão a Nietzsche, você vai ter a psicanálise, você vai ter a relação a estética, as ideias, a concepção de beleza, tudo, é muita coisa para falar de uma obra. divino. É muito difícil, assim. E não é uma coisa que você absorve de uma hora para outra, né? É tudo. Você às vezes nem tem maturidade para determinada obra. Né? Eu digo isso, todo mundo leia Judith Butler, né? Questões de gênero, e eu peguei, eu fiquei, não entendi nada. Me senti um nada, assim, porque como é que é um livro tão em voga e eu, enquanto pesquisador, não dei conta? É Né? Não é verdade, uma é coisa mesmo. simples Tem assim, toda. muitas vezes, e depende muito de você. A Sim, literatura é muito solitária nesse aspecto, né? Se sim, você sim. não entende, se você não sente, não tem quem faça entrar na sua cabeça. Assim, ela vai ser uma decoreba e não vai servir para nada. Sim. Né? A gente sabe quando algo é artificial. Eu acho que nós somos professores e a gente sabe quando um aluno ele se debruça em cima de um livro e ele apresenta com a alma, com um sentimento,
e quando ele está ali colocando o tópico nos slides e lê, que a gente sabe que é completamente vazio. Ele não vai a quem, né? Assim, não Exato. vai para uma leitura mais profunda. Então, do É, mesmo jeito, é a vida do pesquisador, é a vida do leitor, que é ávido, assim, é uma luta constante, né? é interessante porque esses dias eu me peguei pensando sobre, assim, sobre não somente sobre critérios de seleção para o que você vale, tipo, o que é que eu vou ler para agora? Não, não era só isso, era uma questão um pouco mais profunda. Era assim, de você encontrar razão nas coisas, entende? Então, tipo assim, por exemplo, se você pegar hoje em dia, o que eu faço aqui no Instagram e no YouTube, por exemplo, o que você faz quando a gente está conversando, ou quando você está dando aula, ou quando você está comentando uma música, um disco, um filme, um livro, no seu Instagram também. Tudo isso que a gente faz tem ali por trás, em algum momento a gente escolheu aquele texto para falar sobre ele. E tipo assim, eu percebo que muito nesse ambiente de Instagram e de rede social e tudo, as pessoas meio que perderam essa noção de motivo. Porque assim, primeiro, e quando eu falo motivo, não precisa ser uma coisa mega elaborada. Não, eu li Morte em Veneza, primeiramente o motivo foi porque um amigo meu indicou, disse que era bom. Já é um motivo, tá entendendo? E eu vejo as pessoas lendo para acumular as leituras do mês, tá entendendo? Lendo para isso, se você não tem cuidado, isso toma de conta de você. Eu estava pensando nisso hoje mesmo, Jorge. Por exemplo, esses booktubers, por exemplo, né? Maratonas de livro, livro após livro, termina um para postar, a editora manda outra, aí faz a propaganda, lê para mostrar. Mas cadê o sentimento da obra? Como é que você consegue sentir uma obra desse jeito? Como é que você Exatamente. consegue, sabe, assim, ler uma obra como essa e já começar a outra? Sem pesquisar, sem ir a fundo, sem tentar desbravar realmente um mar como esse, assim, porque é muito pesado, sabe? E você simplesmente lê, eu li A Morte em Veneza, descartei, próximo, né? E tipo Eu assim, vejo que se você não tem não cuidado, lá tão fácil uma obra desse jeito. Eu fico remoendo aquela obra. E, por exemplo, eu assisti um filme que me impactou muito. Eu não vou ver outro filme que vai me impactar muito. Eu preciso de uma coisa leve. Mas aí eu volto, fico me remoendo, vou atrás. Porque sempre pronto, você vai ter alguma coisa. o exemplo perfeito. Eu terminei de ler A Montanha Mágica, e aí eu fui ver algumas coisas e tal, pesquisar e tal. Porque é sempre bom, é maravilhoso, né? Esse momento pós grande leitura. É muito massa. Eu não tinha lido, era uma leitura inédita para mim, então para mim é tipo tudo novidade. E aí você quer ver tudo, você quer ver todos os comentários que já fizeram sobre isso, você quer falar com todo mundo que já leu. E aí eu peguei, eu fiz exatamente esse movimento que você falou, meio que inconscientemente, talvez. Eu peguei a coisa mais leve que tinha por perto, que eu gostaria de ler, estava com vontade de ler, peguei um livro que eu já venho tentando, já gosto dessas coisas assim, total, 180 graus de distância, diametralmente oposta, que é um livro sobre um cara, o Anthony Bourdain, que é um chefe de gastronomia e tal, não tem nada a ver, mas assim, super leve, um livro bem tranquilo, de um cara que eu acho muito interessante, gosto muito das coisas que ele faz. Então, manteve o ritmo ali. Continuei lendo, mas não sufocou o impulso e a empolgação de ver mais coisas sobre A Morte em Veneza. Inclusive, me deu mais vontade de voltar para a Montanha Mágica, que eu estava em pausa, estava parado por causa das coisas da tese e tal. E aí é muito massa isso. Você tem razão para as coisas. E se você não tem cuidado, a plataforma mesmo faz com que você vá sobrecarregando leituras sem sentido. Eu acho que não faz sentido entrar em contato com grandes obras, como a gente está falando, por exemplo. Isso aqui é muito massa, a gente está colocando em questão que a gente leu, coloca para debate, coloca para ver o que é que o outro viu, essa conversa. Às vezes é muito solitário, né? A vida da gente é muito solitária nesse aspecto de sentir aquele deleite
Foi uma leitura maravilhosa, mas eu não tenho com quem conversar sobre ela. Eu não tenho como achar um outro ponto de vista sobre ela. Pode crer. Uma leitura é completamente diferente, né? Você vai ler um artigo sobre a morte de Veneza, mas é completamente diferente dessa troca imediata, né? Desse complemento, desse olhar assim, do outro. E isso é muito rico, assim. Quando eu posto, por exemplo, a foto de um filme, ou de um livro, um disco em rede social, você pode ter aquele olhar capitalista, dizer, comprou mais um filme, comprou mais um livro. Mas é aquele momento de extrapolar, sabe? Dizer, caramba, vejam isso. Minha legenda ia ser sempre assim, vocês precisam ver isso. Isso aqui é uma... Sabe? Porque Pode é crer, isso pode que eu crer. quero funcionar aquela pessoa. Porque a gente vive num mundo em que tudo está muito fácil nesse sentido. Você tem acesso ao YouTube, você tem acesso à Netflix, você tem acesso a tantas outras plataformas, mas às vezes você não tem um direcionamento, você não tem quem te forme enquanto um cinéfilo, te forme enquanto um leitor. Né? Essa semana mesmo, uma amiga minha me mandou uma mensagem: David, estou precisando estudar literatura, me manda obras essenciais de teoria literária. Porque muitas vezes precisa disso. Como é que eu vou falar sobre literatura brasileira e, por exemplo, eu nunca entrei em contato com o Antônio Cândido da vida, sabe? E você sempre ser esse, Sim, como sim. o Virginia Woolf fala, esse leitor comum. Claro, você pode ser um leitor comum. Você não quer isso como profissão, você não quer se aprofundar nisso. Mas eu acho que quem leva a leitura a sério, chega um momento em que ler por ler e não se aprofundar nessas teorias, não se aprofundar nessas visões de estudiosos, ela se torna um pouco superficial demais, né? Eu acho que Perde o é um choque sentido, muito né? grande quando a gente entra na academia, que a gente nunca estudou teoria literária, se debruçar em cima de um livro de teoria literária e dizer, caramba, isso é ciência? Isso se pesquisa? Porque eu acho que falta esse senso nas pessoas. As pessoas não enxergam a literatura enquanto ciência, né? A linguagem enquanto ciência. E de como é difícil e como é rica. Não fica atrás de uma engenharia da vida, sabe? Porque isso é uma engenharia, é engenharia da linguagem. Tá, E é isso, muito exato. complexo, é Massa. extremamente complexo. Sabe? Não há fórmula. A percepção é completamente diferente. Então, eu acho que falta ao grande público esse infinito aí de booktubers, de youtubers, esse estalo, sabe? De, caramba, aprecia mais essa obra, não parte para outra, vai viver essa obra, vai se, de fato, viver a obra. Eu acho que a obra ela tem que ser vivida mesmo. Exato. Você tem Não que tem. passar pela experiência que a obra propõe que você passe. Se você transforma essa... Tipo assim, não estou dizendo que não tenha livros que você possa ler rápido e que Sim, sejam claro. válidos, tem. Mas assim, tem outros livros que você, ainda que leia rápido, ele vai demandar que você... Ele exige que você se debruce sobre ele. E se você não fizer, não tinha para que ter lido. É simples assim. Porque você precisa de um momento para processar aquilo. Ah, eu vou ler um livro. E tipo assim, não é, a gente não está falando para você, como o David falou, não é que você não possa ser um leitor assim, não é a sua profissão. Compromisso, né? Sem esse compromisso, né? Não quero esse Isso. compromisso dele. Você não tem, é muito mais uma questão de oportunidade. Você está tendo a oportunidade de ter contato com a obra que vai lhe proporcionar muita coisa. Então, não estou dizendo para você escrever uma biblioteca sobre o livro que você lê, não é isso. Mas assim, tira um tempo, tira uma tarde, reflete sobre, vai conversar com um amigo seu que leu. Faz essa conversa que eu estou fazendo aqui com o David, cara. Isso amplia tantas coisas. Tem que fazer esse conhecimento girar, sabe? Essas nossas percepções. Exatamente. E tem livro realmente que não vai. Eu adoro a Virginia Woolf, né? O mestrado foi na Virginia Woolf, mas eu peguei o quarto de Jacob, não estou conseguindo. É muito difícil. É muito difícil. Não estou pronto para ele. É Interessante, muito né, cara? Eu não experimental e peguei eu não esse estou ainda. pronto para esse tipo de literatura ainda. E é muito de se reconhecer, sabe? Eu acho massa quando eu digo assim, não é para agora.
não estou conseguindo, vou me respeitar talvez nesse aspecto. Massa, claro. E faz todo sentido. Exatamente esse ponto de se respeitar. Porque é um diálogo com algo, um amontoado de valor ali. Você tem que saber aonde você. O motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Se você só está fazendo por fazer sem motivo nenhum, não faça. Fazer outra coisa é válido também. Tá tudo bem. É. E ainda mais para quem busca prazer na leitura, né? Com um elemento de prazer, assim. Você ficar, perder seu tempo diante de algo que não está te acrescentando nada, tipo, eu vou terminar o quarto dia que eu li, pronto, ok. O que é que eu senti? O que é que... Eu sou bem Uhum. acha, nesse aspecto. Eu preciso Sim, também da sim. emoção. Pode crer, claro. E, faz, e tem toda lógica, faz todo sentido isso. Porque se você não se doar, se você não tiver íntegro ali para aquele objeto, aquilo ali vai ser uma experiência ruim para você. É uma relação que você está tendo, né? Do mesmo jeito que as pessoas se relacionam, você está tendo uma relação Sim, com algo. sim, exato. Então, Eu penso exatamente assim com os livros. se você vai assistir um filme, você fica assim no celular. Acabou a experiência. Acabou. Você está assistindo um Pois é. filme e os artistas tiveram que mudar a entonação da voz, ensaiar o ritmo da voz, todo um trabalho, e você colocar no dublado, não é mais a obra. Acabou aquilo ali. É É muito verdade. louco como tudo isso muda de perspectiva, sabe? Muita gente não vê problema em ver filme dublado assim, mas eu já acho assim que anulou completamente a interpretação daquele ator. Eu também acho. Eu Porque também acho. imagina, tinha a voz do jovem. Eu Tinha a acho que tipo, e tudo que isso acrescenta no sentido que o cara está dizendo. composição, né? É uma composição. É muito louco isso, assim. Mas tem pessoas que não veem diferença, que preferem o dublado. Ah, não consigo ler, não consigo prestar atenção. Tá, mas enquanto, assim, eu sou muito fervoroso, muito tradicionalista nesse aspecto de obra de arte. Isso não quer dizer que seja uma verdade, né? Para quem está assistindo dizer, só, quer ser o... Não, mas eu acho que são visões, assim, que a gente tem que começar a expandir, sabe? Mais é também uma questão tipo assim, de empenho, de dedicação. Você chegou, imagina assim, ó, para e pensa só uma reflexão muito breve. Você foi assistir, no exemplo do caso, assistir o filme. Você foi assistir o filme e vale para ler, para assistir, para escutar, para olhar, qualquer coisa. Você foi para ali por um motivo. Se você se desconecta desse motivo, você não tem motivo. É simples assim, não tem, é simples fazer outra coisa. É válido também, mas às vezes eu fico perguntando, para que você vai fazer um negócio se não é para fazer do jeito que tem que ser feito? É muito tentador, né? Você tá com o celular perto, você quer, quer só ver o que aconteceu. Pronto, parou. Mas às vezes aquela carga daquela cena ou aquela atenção que você necessitava colocar nas linhas, a gente sabe que quebra completamente, Isso, e né? não tem nada de errado a pessoa simplesmente não ver motivo em fazer alguma coisa e não fazer, pronto. Experiência. A sua experiência vai ser outra. É uma Isso, prova. Você faz com concentração e sem concentração. exato, exatamente. Uma doação, David, eu acho. David, meu amigo, eu queria muito continuar conversando, mas agora eu vou assistir uma live da minha amiga Silvia. Eu vi que Silvia vai fazer a live sobre Silvia vai literatura. fazer daqui a pouco. Inclusive, você está muito convidado para participar também. Vou ver se eu consigo ir. Massa. Cara, mais uma vez, estou muito satisfeito com essa conversa, com esse Isso. episódio, com tudo que a gente conversou. Eu vou fazer o mesmo comentário que fiz com o amigo Volney, que gravou o último episódio comigo. Se isso aqui fosse numa mesa, conversando, ia virar a noite. Não tem. É muito massa fazer esse tipo de coisa. Passar que a gente vai fazer uma dessa. Oi? Deixa a pandemia passar que a gente vai fazer uma dessa. Pode crer. Tá combinado. Tá combinadíssimo. Eu Meu agradeço. amigo, Foi maravilhoso estar aqui. Maravilhoso mesmo.
fazer girar esse conhecimento, fazer, sabe, a literatura realmente entrar em efervescência. Isso para a gente é um prazer muito grande, né? E eu espero que quem esteja assistindo tenha gostado do nosso papo e fica à disposição para procurar em rede social, para a gente conversar mais, né? E vamos partir para outros projetos aí. Com Qualquer dia a gente vai certeza, ter um livro. com certeza. Inclusive, o convite fica aberto para você vir outras vezes, comentar outros livros. Tenho certeza absoluta que outros livros também te marcaram. Muitíssimamente leituras que foram tão marcantes quanto essa, talvez. E, tipo, o convite está aberto para que você venha outras vezes. Você falou, só para a gente já encaminhando para o final, você falou sobre essa questão da efervescência. Eu lembrei daquela frase do Whitman, que ele fala que ele fala em relação ao Emerson, né? Ao Ralph Waldo Emerson, eu sempre confundo o nome dele. Que ele fala, I was simmering, 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 Emerson brought me to a boil. E tipo, se você estiver lendo ali só na quintura, na quintura, na quintura, vai chegar uma hora que você vai ter que ferver. Então, tipo, a literatura é isso. É você. Se você leu e está sentindo que está só ali borbulhando de leve, mas tem alguma coisa ali, aí você expande que ela vai ferver e vai ganhar um sentido maior. E é isso que a gente está querendo fazer sempre quando a gente lê qualquer coisa, quando a gente assiste um filme. É isso que a gente quer. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. As portas aqui do canal estão abertas e fiquei satisfeitíssimo. Muito obrigado. Valeu, querido. Até mais. Valeu. Valeu, jovem.